e aí vai para a nossa enquete, é: quantos e quais são os golpes em que Marcos Duval está envolvido? Marcos Duval é o senador do Podemos lá do Espírito Santo que fez essa denúncia que monopolizou o noticiário político hoje. Thales, vou lá, já te faço a pergunta. Dá para saber em quantos e quais são os golpes em que o Marcos Duval está envolvido? Toledo, eu te confesso que eu não tenho inteligência suficiente para chegar a uma conclusão. Mas Ou falta de inteligência, talvez, porque o nível do golpe parece, como já ficou popularizado na internet, é golpe cebolinha, né? lá no Congresso, eu cheguei há pouco do Congresso. Eu acho que muita gente estava mais ou menos embaralhada como eu. Vou te contar uma história rápida. O Zé Dirceu estava conversando no restaurante, eu vi de longe, com um senador, e o Zé Dirceu achando que, o, que esse caso aí ajudava o governo, e o senador do PT dizendo: não, esse cara daí eu acho que a gente tem que tomar cuidado, ele pode ser um Cabo Anselmo. Cabo Anselmo é aquele infiltrado da ditadura no movimento dos marinheiros, né? Foi dos Uhum. marinheiros, não foi, Toledo? Exatamente. E aí. Eu não estava vivo ainda, viu? Tá, só para É, deixar claro, mas eu lembro. Eu lembro que eu li isso em algum conta a lugar. verdade, Toledo, conta a verdade. Mas então eram traidores, não se sabe, um infiltrado. E para você ter uma ideia também, eu tenho um amigo que é um velho comunista, daqueles que foi de partidão e Uhum. tal. E ele é jornalista, é um cara conhecido no meio da esquerda. E ele tem certeza absoluta, ele hoje estava me dizendo com certeza absoluta que o Duval é um infiltrado da CIA, inicialmente infiltrado no governo Bolsonaro, e que depois a CIA pegou e colocou ele para dar o golpe no próprio governo Bolsonaro. Então, ele pode ter um golpista bolsonarista, um golpe, pode ter sido antes, como foi, um golpista contra Dilma, Uhum. né? Pode ser um golpista agora contra o Bolsonaro, Ou ou, ou um pode golpista estar dando contra o um golpe Alexandre de Moraes, no né? Xandão. Então, só Exatamente. aí tem uns Sim. quatro ou cinco golpes. Quer dizer, não, Vamos, não dá Thales, para dizer então. exato, né? Eu acho que você já colocou o tamanho do problema. Deu para sentir, quer dizer, tem opinião para todo lado e não depende da tendência política, a preferência de quem está dando a opinião, porque, como você mesmo disse, tem petista também atirando para todo lado. Eu sugiro a gente tentar recapitular um pouquinho essa história do golpe, e eu vou me valer aqui de uma cronologia, uma linha do tempo que o Globo, o jornal, publicou hoje. Então, no dia 19 de novembro, pós-segundo turno, pós-derrota do Bolsonaro, tem aquele famosa entrevista ou conversa do candidato a vice do Bolsonaro, o Braga Neto, ex-general, general agora da reserva, Braga Neto, na porta do Palácio da Alvorada, com uns golpistas ali de plantão, quando ele diz: vocês não percam a fé, é só o que eu posso falar agora, mas a gente está, e as pessoas reclamando, a gente está na chuva, está no sufoco, eu sei, senhora, mas tem que dar um tempo, tá bom? Coisas boas virão, lembra? Depois ele emenda É. isso com um tweet dizendo que coisas boas virão, dando a entender que tinha alguma coisa sendo armada naquela ocasião. Aí, no dia 7 de dezembro, o deputado Daniel Silveira, aquele que foi condenado e que recebeu a graça do Bolsonaro e saiu da cadeia graças ao Bolsonaro, sem trocadilho, procura o senador Marcos Duval, senador esse que não gosta de ser chamado de bolsonarista, mas foi eleito em 2018 na esteira do bolsonarismo. Ele é um instrutor de tiro, um instrutor de aikido, se diz especialista em segurança, embora não tenha currículo para isso. E procurou então o deputado bolsonarista, chave de cadeia, procura o senador Marcos Duval, dizendo que precisava conversar, e marca um encontro para dali a 2 dias no
perto do Palácio da Alvorada. No dia 9, tem aquela cena ridícula do Bolsonaro na porta do Alvorada, ali nos gramados do Alvorada, do outro lado do fosso que separa do público, fazendo uma pose esquisita, cheia de segurança, e as seclas fotografando ele não fala nada, e fica essa questão do mistério, os caras achando que aquilo era uma mensagem cifrada, que o golpe vinha. No dia seguinte, dia 10, o Silveira, o deputado fortão lá, ex-preso, ex-detento, manda uma série de mensagens para o senador Marcos Duval, cobrando uma resposta para o encontro que ele queria armar entre ele e o Bolsonaro. E daí diz o Marcos Duval que no dia 2 dias depois ele procura o Alexandre de Moraes, dizendo que tinha acontecido uma coisa esquisita e supostamente denunciando essa tentativa de golpe. Há um encontro no dia 14 de dezembro entre Moraes e Duval, no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, um encontro muito rápido, só de alguns minutos, e nesse encontro o Duval disse que recebeu uma proposta do Jair Bolsonaro e que teria dito que ia declinar da missão que recebeu. E aí ficou por isso mesmo. Bom, e no último dia 30 de dezembro, a última live do Bolsonaro, vem aquela frase: agora, muitas vezes, dentro das 4 linhas, você tem que ter apoio. Alguns acham que pega a bique, assina, faça isso, faça aquilo, e está tudo resolvido, eu entendo que fiz a minha parte. Enfim, também aquela conversa que não explicava nada, mas que sempre deixava no ar a possibilidade de um golpe. Pois bem, o que o Duval diz? Que, primeiro, ele disse que foi convocado para essa reunião com o Bolsonaro, que ele já não sabia mais se era no Alvorada ou na Granja do Torto, cada vez era num lugar diferente, e que, durante esse encontro, o Bolsonaro teria instigado ele a ter um encontro com o Alexandre de Moraes para gravar o Alexandre de Moraes, induzir o Alexandre de Moraes a falar alguma coisa que justificasse uma versão, uma história, uma narrativa de que ele tinha, de alguma maneira, beneficiado o Lula na eleição, ele como presidente do Supremo do Tribunal Superior Eleitoral, e que justificaria a anulação da vitória do Lula e, eventualmente, até a prisão do Alexandre de Moraes. Esse seria o prêmio, o plano. E ele declinou. Aí o Duval voltou atrás ao longo do dia de hoje, falando que não foi bem assim, que o Bolsonaro não falou nada disso, que quem falou isso foi o Daniel Silveira. Enfim, ficou um mal-estar e ninguém sabe direito o que de fato aconteceu. O que a gente sabe, fato, é que o Alexandre de Moraes mandou prender o Daniel Silveira, e por outros motivos, né? Porque o Daniel Silveira deu um monte de motivos para voltar a ser preso, descumpriu várias ordens do Supremo e, com isso, foi para a cadeia. Se os fatos são correlacionados ou não, tampouco sabemos. Agora, a minha pergunta para você, Thales, é o seguinte: o Bolsonaro está claramente se pelando de medo de ser preso. Tanto que já deu até entrevista em italiano dizendo que não fala italiano, né, para o Corriere della Sera. Dizendo que é cidadão italiano, que pela legislação ele tem plenos direitos, etc, etc. E se, de fato, tivesse acontecido tudo isso que o Duval relata, no mínimo, o Alexandre de Moraes seria parte da investigação que ele preside, porque ele seria objeto da investigação também, não como vítima, mas parte interessada. E como tal, como parte interessada, talvez, na cabeça dos bolsonaristas e do Marcos Duval, ele tivesse que se declarar impedido de continuar essa investigação, presidindo esse inquérito e até esse julgamento, né? O que lhe parece essa hipótese? Surgiu um outro golpe, ou não golpe, que também está circulando no Congresso, que é o seguinte: o Alexandre de Moraes, que é responsável pelos inquéritos dos atos contra o Estado de Direito, teria pegado o Marcos Doval em alguma coisa, chamou o Doval
disse: olha, você está frito e você pode fazer uma delação premiada. Mas aí você tem que me aparecer com provas. Estilo Uhum. Lava Jato. Sei. Moro, Lava Jato. Um golpe do Alexandre de Moraes. Quer dizer, é mais um dos golpes possíveis nessa Sim. história rocambolesca. O problema é o seguinte: o Bolsonaro, eu acho que o menos rocambolesco disso tudo é que o Bolsonaro está enrascado e sabe que está enrascado. E essa história toda pode ter sido uma tentativa de pegar o Alexandre de Moraes ou não, mas ela piora para o Bolsonaro. Bota o Bolsonaro em mais uma história golpista das tantas que ele se meteu ultimamente. Então, eu imagino que o Bolsonaro sabe disso e essa história revela para mim que, sabendo do envolvimento que ele está em toda essa confusão golpista, ele picou a mula e foi para os Estados Unidos e está morto de medo de ser preso, e ser preso não é preso assim, é que a gente, quando falava em ser preso o Bolsonaro, a gente falava, o Bolsonaro pode ser condenado, pode ser preso por não sei o quê. Não, ele pode pegar uma prisão preventiva, porque ele Por um tem... crime que está em andamento. que ele pode pegar, ele pode atrapalhar as investigações. O, Tá. o nosso amigo Alexandre de Moraes já fez isso várias vezes, né? Olha, Sim. o cara pode atrapalhar as investigações, vou prender ele. E o Bolsonaro sabe, e deve ter sido instruído pelos advogados disso. Olha, você, com o poder que teve, com as inúmeras pessoas te seguindo, etc., é fácil para qualquer juiz dizer: prende esse cara preventivamente para ele não atrapalhar as investigações. Então é Sim. melhor você estar fora. E eu acho que esse caso revelou um pouco isso. Com toda a confusão que é o caso, com toda a dificuldade da gente saber quantos golpes atrás do golpe estão, em quantos golpes se envolveu, em qual deles está de fato envolvido o nosso Marcos Duval, apesar da dificuldade disso tudo, tem uma história aí. Bolsonaro se mandou por causa do risco de ser preso num desses golpes. Eu concordo com você. Eu acho que a gente não pode tirar o olho da bola, né? O principal é isso, né? O principal é o envolvimento que houve um golpe, a gente já sabia, porque houve uma tentativa clara no dia 8 de janeiro. Mas que havia uma preparação desse golpe que envolvia uma parte dos generais de pijama e que estavam tentando trazer os generais que comandam tropas para dentro do golpe, que envolvia esse Daniel Silveira, que envolvia os filhos do Bolsonaro. Isso também está claro. E que envolvia o próprio Bolsonaro. Tem a minuta na casa do ministro da Justiça, né, propondo um golpe absurdo, uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral para acabar com o resultado da eleição, que casa com essa versão de você tentar incriminar o Alexandre de Moraes. Você tem aquele áudio do ministro Nardes, do Tribunal de Contas da União, dizendo que também ia ter alguma coisa nos quartéis na semana seguinte. Já faz 2 meses, não aconteceu nada, o cara pediu licença de vergonha, né? Enfim, e houve uma tentativa de golpe para invalidar a eleição, não resta a menor dúvida. A questão é se dá para provar que o Bolsonaro estava por trás disso. E eu acho que hoje avançou-se uma casa na direção de responder sim, e ele corre mais risco ainda de ser envolvido também nesse processo, sem contar o genocídio do Yanomami, genocídio por causa da Covid. E aí ele pode ser envolvido ou por o Marcos Duval estar falando a verdade e o Bolsonaro, junto com Daniel Silveira, tentaram fazê-lo dar um golpe no Alexandre de Moraes, ou por ele estar tentando fazer com o Bolsonaro um contragolpe com o Alexandre de Moraes. Então, nas duas hipóteses, o Bolsonaro está envolvido. As duas hipóteses são ruins para o Bolsonaro. Sim.
Então, Exatamente. Bom, eu acho que é por aí. bom, vamos tentar, então, fazer o impossível, que é sintetizar esse papo de maluco em 75 caracteres. Caro Thales Faria, essa missão impossível coube a você. Você Ah, é? tem aí alguma sugestão? Pode ser aquela que a gente já estava conversando aqui um pouco antes, porque É, você sabe, né? Quem está nos assistindo aí deve imaginar que isso daqui é tudo combinado, né? Vocês não acham que a gente faz tudo aqui ao vivo e na hora, em cores, né? o que eu tinha pensado antes Uhum. era de que era meio na linha de que ele conspira para todos os lados, jogou desconfiança para todos os lados, e por conta disso eu faria algo na linha Marcos Duval. É tão conspirador e trapalhão que criou desconfiança geral. Tá certo. Então, essa vai ser a resposta do Thales, que vai enfrentar, na nossa enquete, a resposta do público. E teve resposta do público para caramba, viu, Thales? É. Não quero te deixar Enquanto o público, preocupado. enquanto o público vem, eu só queria, para enriquecer o nosso papo um pouquinho, Claro. acrescentar um pouco o que eu apurei sobre o perfil desse Marcos Duval. Ele Hum. é, ele é lá do Espírito Santo, né? E surgiu na onda bolsonarista de 2018 como uma espécie de super-herói. E ele se acha um super-herói. Ele faz a propaganda dele desse jeito. E é narcisista, altamente narcisista. E fez boa parte da carreira dele nos Estados Unidos. Daí o meu amigo comunista lá achar que ele que tem o dedo da CIA. O cara diz assim: pô, você tem aqui nos Estados Unidos um cara desse, por que a gente não manda ele ficar espionando lá para a gente? Então, ele tem boa parte da formação dele nos Estados Unidos e é narcisista, e daí Mas mesmo a é um luta. pouco exagerada essa formação, viu? É superestimada e tem um golpe nisso também, porque, na verdade, ele não é policial, ele é um instrutor de tiro que tinha um canal no YouTube que fazia algum sucesso até 2018. É também um instrutor de Aikido, uma arte marcial, e dava curso para policiais no Brasil. Daí ele conseguiu um contato nos Estados Unidos, uma cidadezinha do Texas, Beaumont, cidadezinha, tipo Matão, lá no Texas, e toda cidade americana praticamente tem a sua SWAT. E por conta disso, ele fez um escarcéu, que ele deu curso na SWAT americana, participou de operações lá, daí traz esses caras lá de Matão, do Texas, para dar curso aqui no Brasil, cobra caro, e tem gente que paga, entendeu? Então, assim, ele é muito menos do que ele diz que é, né? É um Mas, com certeza, narcisista. é exatamente isso. Bom, vamos ver aqui o que as pessoas estão